E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui no UrbsCast com essa figura incrível aqui, com o Rafael Medeiros, um cara de gestão de tempo, um cara que sabe tudo sobre produtividade e que vem compartilhar aqui essas coisas fantásticas para cada vez mais o nosso tempo ser utilizado de forma mais produtiva. Não é isso mesmo, Rafael? Bem-vindo aqui. Marcos, com certeza. Um abraço a todos da UrbsCast, né? E vamos falar de produtividade, vamos falar de gestão do tempo, porque todo mundo quer economizar tempo e ser produtivo, né, Marcos? Até porque, assim, tempo, com certeza, é uma moeda muito cara hoje em dia, não é? E o Ricardo colocou bem, não tem mais 30 dias no mês, não tem mais 365 dias no ano. Tem acontecido coisas para acelerar muito esse tempo. E se a gente não conseguir fazer a gestão dele bem, com certeza a gente vai estar perdendo cada vez mais. Como que você vê isso dentro do corretor? Ou como que o corretor poderia utilizar melhor o tempo dele para ser mais produtivo e dormir feliz e satisfeito com o que ele fez durante o dia? Excelente pergunta, Marcos. O que um corretor precisa entender? Que todo resultado é a soma de hojes bem gerenciados. Então, um dia improdutivo é um resultado procrastinado. E um resultado procrastinado significa que a prosperidade dele e da família também vão ser procrastinados. Então, o que um corretor precisa fazer? Dar valor a cada dia. Você tem que ter uma produtividade, às vezes, não só diária, mas intradiária. Intradiária é o seguinte, eu tenho que ter um saldo positivo na manhã e eu tenho que ter um saldo positivo na tarde. A soma desse saldo vai criar força na sua vida. Então, o corretor precisa entender que a vida não é questão de pressa, é questão de ritmo. E o que é um corretor produtivo? Ele é um corretor que coloca tempo nas tarefas de produção de ganho. Tem dois tipos de tarefas, Marco. Tem a tarefa de prevenção de dor, que é a tarefa que te evita problema, mas quando você realiza, sua vida não melhora. Volta para o marco zero. Pelo menos evitou piorar. E tem as tarefas de produção de ganho, que são as tarefas que te levam a evoluir, crescer, a avançar. Então, um dia produtivo depende de quanta força, quanta energia você colocou na tarefa de produção de ganho, porque senão você só fica na prevenção de dor, resolvendo pepino, resolvendo urgência e não tem uma força para evoluir na vida. Então, o que é um corretor produtivo? É um corretor que garante tempo para as tarefas de produção de ganho que levam ele para o próximo nível. Cara, incrível isso. Agora eu fico pensando o seguinte, a produtividade, nesse sentido, ela está muito ligada à questão da organização. E muitas das pessoas, o Brasil ele não é gerido de forma organizada desde muitos anos. Então pode ser que muitas dessas pessoas venham de um background ali mais desorganizado na vida. Qual que seria o primeiro ponto para ele começar essa noção de organização na agenda dele? Ótimo. Olha, as pessoas estão jogando jogos de Série A hoje em dia. E eu digo que em jogos de Série A não há lugar para duas coisas, amadorismo e sorte. Não dá para você jogar em jogo de Série A com cabeça de pelada. Se você evoluiu, você tem que ter uma gestão do tempo mais refinada, mais inteligente. Porque o mundo de antigamente, até de 30 anos para trás, da era industrial até 30 anos atrás, você ainda tinha aquela gestão do tempo baseada em volume. Então a produtividade era baseada em quantas tarefas eu executei. Hoje em dia não é mais assim. Perfeito. Peter Drucker dizia, não confunda movimento com progresso. Então tem muita gente que movimenta muito, mas progride pouco. A produtividade tem a ver com a escolha das tarefas. Aí você me pergunta, qual é o primeiro ponto para eu me tornar alguém extremamente produtivo, como corretor? Quando você chegar na tua empresa, você tem que trabalhar com a tarefa de abertura. É o primeiro. Tarefa de abertura. Tarefa de abertura. O que é tarefa de abertura? Qual é a primeira tarefa que, se eu focar, vai criar um efeito de reverberar no restante do dia? Vai criar um efeito cascata, é o que a gente chama de tarefa de abertura ou tarefa angular. A tarefa angular é aquela tarefa que tem o poder de alterar todas as outras. Se eu começo, por exemplo, o dia fazendo exercício físico, isso altera a maneira como eu vou me alimentar, isso altera o meu humor, isso altera no sentido positivo, isso altera até as tarefas que eu vou priorizar. A mesma coisa quando eu chego na empresa. Se eu faço uma primeira tarefa, que é uma produção de ganho, que é a tarefa de abertura, ela vai alterar também as outras tarefas em sequência, porque produtividade chama produtividade, improdutividade chama improdutividade. Então o que o corretor, o que seria um corretor improdutivo? Começaria já ali dando uma olhada no Instagram, dando uma olhada no LX, mais de boa, assim, mais umas tarefas mais soltas. Não que essas tarefas não sejam importantes, mas ele pega e começa com a tarefa menos, que gasta menos energia.
Então, a primeira tarefa é, o que se eu começar hoje, o dia já teria saldo? E comece por essa tarefa. Cara, e hoje em dia, a gente vê que existem muitas coisas que distraem a gente. Principalmente questão de entretenimento, redes sociais e tudo mais. Quando você vê, já tem 1 hora ali. E a gente se perde ali, talvez, naqueles vídeos que vai buscando a serotonina, né, do like, a serotonina do riso e tudo mais. Como que a gente pode transferir essa forma de serotonina para ações mais densas, né, no sentido do tempo? O cérebro está buscando o tempo inteiro 4 neurotransmissores: ocitocina, endorfina, serotonina e dopamina. É onde está o prazer da vida. A serotonina, ele é um neurotransmissor do prazer daquilo que está acontecendo. O prazer da comida, o prazer sexual, o prazer do descanso, da tela, o prazer da gratidão. É importante, o cérebro precisa disso. O like, ele entra dentro disso? O like das redes sociais? Completamente. Inclusive a aceitação social tem a ver com serotonina. Só que você tem um outro neurotransmissor, que é a dopamina, que é o neurotransmissor da motivação para lutar por algo. Então, durante o dia, Marcos, a gente tem que ser dopaminérgico, que é o neurotransmissor que produz um comportamento motor de você lutar por algo. É onde ele fala, a recompensa da vida está ali. Então, você tem que ser dopaminérgico durante o dia, para a noite você ser serotoninérgico. Ser serotoninérgico no sentido de recompensa. Nosso problema é que às vezes a gente quer serotonina no dia, você não conquistou nada. Por isso que muita gente fala, eu me pago muito por fazer muito pouco, aí se sente culpado. Então primeiro você entra numa vibe de conquista, batalha, 6 horas da tarde, sentimento de salto, entra num ambiente serotoninérgico, que é a gratidão por tudo aquilo que existe, o prazer da recompensa daquilo que você produziu no dia. Mas se você quiser serotonina antes de produzir, não faz sentido. Rafael, e como que a gente consegue alinhar uma agenda como corretor de imóveis com uma agenda do cliente? Que muitas vezes eu já vejo alguns corretores, né, principalmente falarem assim, ó, a minha agenda não depende de mim, depende da agenda de uma outra pessoa. Isso existe alguma metodologia ou alguma técnica? Ou você tem alguma visão diferente a respeito a essa agenda ser transferida como responsabilidade para uma outra pessoa? O cliente, ele tem um governo da nossa agenda dependendo da importância desse cliente realmente. Perfeito. Então você se adapta, porque você está ali para servi-lo. Agora, qual é o problema do corretor? É que quando ele se desprioriza, ele não tem técnica de repriorização. Então você se despriorizou. Na verdade, você não se despriorizou, surgiu uma nova prioridade, né, que é o cliente. Você vai atender ele, porque é ali que está o dinheiro, é ali que está a prosperidade, é ali que está a venda. Você está para bater pro gol. Perfeito. Então você vai parar para atendê-lo. É o que a gente chama de buffers, colchões de ar. Você tem que ter um colchão de ar para absorver o que chega de urgente. Beleza, aí qual que é o problema? Todos os dias você tem que ter um ritual para criar o plano do dia. E o plano do dia posterior, quando o dia posterior chegar, é olhar o dia anterior, você perceber aquilo que perdeu a ordem porque você priorizou o cliente e reprogramar isso. Então, todo bom corretor, todo bom gestor do tempo, um corretor que gerencia bem o tempo, não é aquele que não se desprioriza, é aquele que tem uma capacidade de recuperação rápida da coerência que foi perdida no dia anterior. Por isso que ele usa cada dia como um ponto de corte da improdutividade produzida pelo dia anterior. Inclusive, assim é comigo. O grupo Odilon Santos entrou em contato comigo e entrou numa reunião que eu não estava esperando. Eu tive que parar para atender esse cliente. É uma prioridade, surgiu. Então entrou um cliente, me pediu algo. É lógico que eu vou parar o que eu estou fazendo. E desorganizou aquilo que eu tinha programado para o dia. Tá tudo bem. Porque essa desorganização é uma desorganização produtiva, desde que eu me recupere no outro dia. Entendi. E aí cabe aquela questão da aceleração. Não adianta também sair atropelando todas as outras coisas. Mas como que se define uma prioridade dentro de 5 coisas que você precisa de fazer e uma aconteceu? Como que vão ser redefinidas aquelas prioridades ali? A prioridade não é a tarefa. A prioridade é o plano que você cria para as tarefas. É isso que as pessoas não entendem. Eles falam, não, isso aqui é a prioridade. Não, a prioridade é o plano. O plano vai conter tarefas mais importantes, tarefas secundárias que têm que ser realizadas também. Então, como é que você define a prioridade? É uma questão de percepção de volumetria também. Quanto tempo cronológico eu tenho, qual é a minha capacidade de entrega.
Dá para fazer tudo, Marcos? Dá, só que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então você trabalha com ciclos semanais. Se você tem tarefas de prevenção de dor no dia para fazer e você tem tarefa de produção de ganho no dia também, esparrame para que cada dia tenha um pouco de tarefa de produção de ganho, um pouco de prevenção de dor. Você nem pode colocar, porque o meu dia foi cheio de tarefa de produção de ganho, amanhã eu vou trabalhar só com prevenção de dor. Porque o meu dia só teve prevenção de dor, hoje eu vou trabalhar com produção de ganho. Não, você tem que colocar uma medida para todos os dias. Fazer um pouco de prevenção de dor e um pouco de produção de ganho. Então, o que é um dia produtivo, uma semana produtiva? É o que tem esse perfeito balanço. Isso tem a ver com vínculo emocional. Como é que eu sei se eu fui produtivo? Você tem a percepção emocional ao final do dia do sentimento que surgiu quando você executou ele. Você fala, poxa, eu fui produtivo. Ou você fala, não, eu estou sentindo que eu podia ter trabalhado melhor. No outro dia, pelo menos, recupere, porque acontece comigo. Às vezes eu termino um dia e falo, poxa, hoje eu achei que ia ser produtivo, eu acabei dando mais tempo do que eu deveria para uma tarefa. Então recupere essa organização no outro dia. Cara, é incrível. E aí, assim, para terminar, para concluir, que eu sei que assim, sua agenda é apertada e você já tem um carro esperando você lá fora aqui. Já acabou de dar uma palestra ali, incrivelmente. Qual que seria uma dica que você poderia dar para aquele corretor iniciante que está entrando no mercado e ele tem, assim, às vezes uma necessidade extrema de venda e ele está, às vezes, bem desorganizado, não só com relação ao tempo, mas muitas vezes financeiramente? Qual que seria o primeiro passo para esse corretor se organizar e se realinhar para ser produtivo na sua gestão de carreira? Excelente pergunta. Todo resultado na vida, Marcos, todo resultado que vale a pena, ele é tardio. Ponto final. Então, quando um corretor ele entra, ele tem que entender que ele está criando uma profissão. Que ele vai passar por um tempo pelo vale da espera. O vale é como se fosse um hiato entre aquilo que ele tem e aquilo que ele quer alcançar. Mas esse hiato passa. 3, 4, 5, 6 meses depois você tem um ritmo. Então eu diria o seguinte, primeira coisa, respeite os processos. Segundo ponto, o que eu diria para esse corretor? Para ele ter resultado. Jamais administre sua rotina baseada em estados emocionais internos. Porque motivação a gente tem, mas daqui a pouco não tem. Eu tenho ciclos emocionais num dia que às vezes até eu não entendo. Por que eu comecei o dia motivado, 2 horas depois eu estou desmotivado? Então, o que um corretor tem que fazer? Ele tem que gerenciar o tempo dele, não baseado em estado emocional, mas baseado num plano. Ele cria um plano visual, quais são as tarefas que vão entrar no dia, qual é a ordem dessas tarefas e quanto tempo vai dar para cada tarefa. E mesmo que a emoção não esteja lá na hora de executar uma tarefa mais importante, porque normalmente essas emoções elas são volúveis, ele executa. Ele precisa entender, Marcos, que às vezes a nossa melhor decisão produtiva é paradoxal o nosso bem-estar imediato. Às vezes você não sente vontade de fazer as coisas, mas você faz. Por quê? Porque você, todo bom gestor do tempo, tem que ter uma capacidade de projeção da emoção pós-tarefa. Eu não estou sentindo nada agora, mas eu vou sentir depois que eu realizar. Então essa é a minha dica para todo corretor que está iniciando. Não gerencie, não faça algo baseado no que você sente. Gerencie baseado no que você sabe que é o certo fazer. Às vezes a tarefa mais importante ela é amarga, mas ela vai produzir um resultado muito doce na sua vida. Cara, incrível. Gratidão por você ter compartilhado tanto conhecimento bacana. Quem ouviu pode ter certeza assim, que interiorize esses conhecimentos e a gente vai ser muito mais produtivo na nossa vida. Valeu, Urbis. Um abraço.